Graça e paz, irmãos e irmãs. Eu espero que você esteja bem, na companhia dos seus, aí na sua casa. O nosso texto de hoje é 1 Pedro, capítulo 2, do verso 11 ao verso 17. Esse texto é o início de uma exortação que vai até o capítulo 3, verso 12. Tendo como fundamentos a nossa salvação em Cristo e a nossa posição nele, o apóstolo apresenta o código social cristão. Códigos sociais eram muito comuns no mundo greco-romano. Esses códigos norteavam, de certa maneira, a vida em sociedade. Pedro se refere aos amados irmãos como estrangeiros e peregrinos, como gente socialmente marginalizada e espiritualmente separada. A estes, ele diz: abstenham-se dos desejos carnais, desejos que eram próprios da velha natureza. Isso porque esses desejos, eles guerreiam contra a alma. Eles guerreiam contra a nova natureza. O apóstolo afirma também: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, servindo concreta e radicalmente à sociedade. Embora os cristãos estejam sendo acusados aqui de praticar o mal, de não participar dos costumes daquela sociedade pagã, como, por exemplo, o culto aos ídolos, os pagãos eles podem observar as suas boas obras e glorificar o seu Deus. Ou seja, esses pagãos eles podem ver o amor desses cristãos e reconhecer o Deus deles como o seu Deus. Os pagãos podem se converter olhando para as ações amorosas dos cristãos. Aqui surge uma importante pergunta: como cristãos podem viver de modo exemplar entre não cristãos? Isto é, como é que a lógica de Jesus, que é a nossa esperança viva, reorienta as nossas relações na política, no trabalho, na conjugalidade? Como é? Como é que essa lógica reorienta as nossas relações? Pedro responde com ações específicas. Ações que vão da vida civil ampla à vida familiar restrita. Nessa resposta, 3 vezes ele usa a expressão sujeitem-se. Os cidadãos às autoridades, os escravos aos senhores e as esposas aos maridos. Implicitamente também os maridos às esposas, como nós veremos. Nós estamos diante de um texto muito difícil. Um texto que requer uma interpretação muito cuidadosa. Isso porque o mundo de Pedro é muito diferente do nosso mundo. Logo, o nosso desafio é extrair desse texto os seus princípios e aplicá-los à nossa realidade, a realidade do século XXI. Além dessa dificuldade do texto, há um grande problema. A sujeição é algo que gera resistência em nós. Quando nós ouvimos essa palavra sujeição, parece que naturalmente brota no nosso coração uma resistência.
Isso por causa de pelo menos duas dimensões do pecado. Uma interior, outra exterior. A dimensão interior, ela fala da nossa inclinação natural à rebelião. Nós somos filhos de Adão e de Eva. Esse casal que fez opção pela rebelião. E a dimensão exterior fala dos nossos modelos abusivos de autoridade. Olhando para a história, olhando ao nosso redor, nós somos capazes de observar modelos abusivos de autoridade. Modelos baseados no autoritarismo. É possível nós observarmos isso. Assim, se o pecado for superado, a sujeição não gerará mais resistência em nós. Essa superação do pecado, ela envolve uma disposição pessoal para submissão, uma disposição nossa. Então, ao invés de nos identificarmos com Adão e com Eva para a rebelião, nós somos convidados agora a nos identificar com Cristo na submissão. Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. E a proposição de novos modelos não abusivos de autoridade. Se quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos modelos abusivos, nós agora propomos novos modelos, modelos não abusivos, modelos de autoridade baseados no serviço. E quem é a nossa referência? Mais uma vez, a nossa referência é Jesus. Jesus que veio a esse mundo não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, com isso em mente, eu gostaria de convidar você a ler comigo 1 Pedro capítulo 2, os versos 13 e 14. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Que Deus abençoe a sua palavra mais uma vez. Eu gostaria de propor que a nossa sujeição a Cristo, ela reorienta as nossas relações humanas. Quando nós nos sujeitamos a Cristo, todas as nossas relações humanas são, de alguma maneira, reorientadas. E aqui, em 1 Pedro 2, 13 a 17, nós observamos a primeira de três relações que são reorientadas. A primeira relação reorientada é na política. É isso que nós encontramos nesse bloco que estamos refletindo hoje. E esse texto encontra um paralelo muito interessante em Romanos, no capítulo 13, do verso 1 até o verso 7. Partindo do pressuposto da existência de uma ordem estabelecida, Pedro diz: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Paulo já dissera algo semelhante. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Efésios capítulo 5, verso 21. Notem, para Pedro e para Paulo, a sujeição é por causa do Senhor e por temor a Cristo. A palavra grega utilizada tanto por Pedro quanto por Paulo é hipotasso, que significa colocar-se debaixo de.
Essa palavra, ela enfatiza uma ação voluntária. Então, o que Pedro está dizendo é: coloquem-se voluntariamente debaixo de todas as autoridades constituídas. Hipotasso é diferente de hipokuo, que significa obedecer. Essa palavra, por sua vez, ela enfatiza uma ação obrigatória. Pedro não está dizendo isso. Pedro está dizendo assim, olha, voluntariamente, no exercício da sua liberdade, sujeite-se às autoridades constituídas. Assim sendo, o princípio apresentado pelo apóstolo é: coloquem-se voluntariamente debaixo das autoridades instituídas. Abrindo um parêntese aqui, embora o princípio da sujeição voluntária às autoridades seja estabelecido por Deus, as diversas formas de organização e de exercício dessas autoridades são construções humanas. É por isso que nós temos diversas formas de governo espalhadas pelo mundo afora. Então, são as pessoas, são as sociedades que se organizam e que decidem como será, no meio delas, a forma de governo. Pedro, por exemplo, escreve a pessoas que estão debaixo da autoridade do rei e dos seus governantes. Lá há uma monarquia autocrática transformada em império. As autoridades são o César e os seus governadores. Aqui, no nosso contexto, é muito diferente. Nós vivemos em uma democracia representativa. As autoridades são aqueles que, sujeitos à Constituição, representam o povo. Eles representam o povo tanto na esfera municipal, quanto na esfera estadual e também federal. Dentre outras coisas, são características das democracias essas que eu quero listar para vocês. O emprego livre da razão autônoma no espaço público. O diálogo e a negociação como forma de resolver problemas e conflitos. A legitimidade da pluralidade nos termos da lei. E a igualdade de todos perante a lei. Essas são características das democracias. E eu cito aqui a famosa frase de Winston Churchill, que diz o seguinte: a democracia é a pior forma de governo, com exceção de todas as demais. Por isso é bom que nós afirmemos o grande valor da democracia. Então, fechando o parêntese e voltando ao texto, agora o apóstolo declara que o propósito das autoridades é o exercício da justiça. Ou seja, as autoridades devem punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. E disso depende a nossa sujeição ou não a elas. Aqui há claramente um limite para nós. Se as autoridades estão promovendo o bem e punindo o mal, nós nos sujeitamos a elas. Mas se elas não estão cumprindo o seu papel, nós não estamos mais obrigados a nos sujeitar a elas. Por quê? Porque elas deixaram de funcionar da forma como Deus espera que elas funcionem. Então, uma vez que as autoridades são constituídas por Deus, elas têm a responsabilidade de governar segundo os valores que orientam o reinado do próprio Deus. O Salmo 146, por exemplo, apresenta alguns desses valores. Por isso eu quero ler para você os versos
5, 6, 7, 8, 9 e 10 do Salmo 146. Assim diz o texto: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos. O Senhor protege o estrangeiro e sustém o órfão e a viúva, mas frustra os propósitos dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Então o salmista está mostrando para a gente quais são alguns dos valores que são explicitados quando Deus, o nosso Deus, reina. Além desses, muitos outros valores podem ser citados, como, por exemplo, a vida, a verdade, a igualdade, a paz, etc, etc, etc. Paulo conclui com uma expressão da vontade de Deus, 2 paradoxos e 4 ações muito concretas. A vontade de Deus é que, pela prática do bem, discernível em cada situação, os cristãos silenciem a ignorância dos insensatos em relação a eles. Então parece que o tempo inteiro as pessoas estão com os seus olhos colocados em nós, cristãos. E querendo nós sim ou não, essas pessoas estão nos avaliando. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que nós devemos praticar o bem, discernir o que é bem em cada situação concreta. Para quê? Para que essas pessoas insensatas, quando olharem para nós, fiquem em silêncio, porque não tenham nada a dizer contra nós. E o primeiro paradoxo que ele apresenta aqui é o seguinte: mesmo sob o governo de um tirano, o César, vivam como pessoas livres. Porém, há um limite ético. Não usem a sua liberdade para praticar o mal. O segundo paradoxo é: como pessoas livres, sujeitem-se ao governo do bom Deus. Só Deus é a autoridade absoluta. Só Jesus é o Senhor absoluto. E aqui está o ponto. Todos nós que um dia colocamos a nossa confiança em Jesus, que tivemos os nossos pecados perdoados, recebemos a possibilidade de viver uma nova vida, nós temos apenas um Senhor, o Senhor Jesus. Por fim, as 4 ações concretas são explícitas no texto. Ele diz assim: respeitem a todos, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. O rei aqui é toda e qualquer pessoa que estiver investida de autoridade. Bom, tendo entendido o que Pedro está querendo comunicar então com seus primeiros leitores, é possível que a gente tire algumas aplicações desse texto para os nossos dias. A primeira é que a sujeição absoluta é só a Deus. As demais autoridades, nós praticamos uma sujeição relativa e voluntária. Nós precisamos saber muito bem, discernir com muita clareza como é que essas autoridades estão se portando. Se estão alinhadas com aquilo que nós entendemos ser a vontade de Deus, nós nos submetemos voluntariamente a elas. Se não, nós continuamos sujeitos ao nosso Deus, mas não mais praticamos a sujeição voluntária a essas autoridades.
As autoridades políticas, elas devem se sujeitar à Constituição e devem garantir o direito de todos os cidadãos, especialmente daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que dependem, que precisam mais da ação do Estado em seu favor. Nós, como cidadãos, devemos praticar o bem na sociedade. Pedro fala isso com muita clareza. E agora, especialmente nesse tempo de pandemia, temos tido excelentes oportunidades de praticar constantemente o bem na nossa sociedade. E, além disso, exercer o juízo crítico das autoridades. O ponto é, nós somos servos de Deus e temos a Cristo como nosso único Senhor. Só a Deus e só a Cristo nós devemos o nosso compromisso último. Isso significa que nós cristãos não podemos fechar absolutamente com nenhum projeto político. E nós devemos ser críticos de todos os projetos políticos. Por quê? Porque nós temos a nossa consciência em Deus e a partir dessa consciência julgamos todas as autoridades. Olhando então honestamente para Cristo, temos a liberdade e o dever de nos posicionar politicamente, segundo a nossa consciência. Cada um se posiciona politicamente segundo a consciência que tem em Deus. E uma suposta neutralidade não pode, de maneira nenhuma, nos eximir das nossas importantes responsabilidades como cidadãos, como cidadãs nesse mundo. Que Deus abençoe você, a sua vida, que Ele aplique essa palavra ao seu coração.